Olá, bom dia! Máquinas a todo vapor. É o que o setor projeta para a maior feira de agricultura de precisão do país. Daqui a pouco, a gente conta mais sobre o lançamento da Expo Direto Cotrijal. Oliveiras gaúchas. Vamos falar sobre a produção de azeites que cresce no Rio Grande do Sul, inclusive em qualidade. E ainda, hortas orgânicas. Como ter em casa folhas verdes fresquinhas, da terra para o prato. Não sai daí, tem também a previsão do tempo com a Karine Flores. O AgroBand está no ar. A gente começa o AgroBand de hoje falando sobre as boas notícias que recebemos no lançamento oficial da maior feira de agricultura de precisão do país, que começa no dia 6 de março em Não Me Toque. Eu estive lá e a projeção é de aumento nas vendas de máquinas na Expo Direto Cotrijal. A Expo Direto foi lançada em cerimônia no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, com a presença do governador José Ivo Sartori, do presidente da feira, Ney Mânica, e convidados. A previsão é de um crescimento em torno de 15% no faturamento neste ano, chegando a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Nós estamos sentindo um clima muito favorável e está se trabalhando, se sentindo que no mínimo 15% terá um crescimento das vendas do ano passado. Se isso for acontecer na Expo Direto, é uma boa sinalização de que a economia começa a reaquecer. Isso é muito importante. Ele é alavancado primeiro pela super safra, não é? Nós vamos chegar aí a 220 milhões de toneladas. O preço das commodities que estão relativamente boa, a produtividade das lavouras muito boa e o nosso Modefrota que continua fluindo. A temporada de colheita de azeitonas no Rio Grande do Sul já começou, mas a abertura oficial da safra será no dia 15 de março em São Cepé, a 260 quilômetros de Porto Alegre, às margens da BR-290. O Rio Grande do Sul tem o maior plantio de oliveiras do Brasil. Segundo a Emater, lá em 2005, a área cultivada era inferior a 100 hectares. Hoje, são mais de 2.000 hectares. O diretor da Tecnoplanta, empresa onde será realizado o evento, Rafael Marchetti, está aqui para trazer detalhes da colheita. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lise. Tudo bem? Tudo bem. E também está aqui o coordenador da Câmara Setorial das Oliveiras na Secretaria da Agricultura, Paulo Lippe. Bom dia, Paulo. Bom dia, Lise. Paulo, eu vou começar com uma curiosidade. É verdade que o plantio de oliveiras era proibido aqui no Brasil pela coroa portuguesa para não fazer concorrência com o azeite de oliva lá de Portugal? Parece incrível, mas foi verdade, Lise. O rei de Portugal, na época que o Brasil era colônia, proibiu que os moradores portugueses aqui no Brasil, ou mesmo brasileiros que já tinham nascido aqui, plantassem oliveira para não concorrer com a produção portuguesa de azeite. E Portugal não é o maior produtor, Rafael, de azeite, é a Espanha, mas a maior empresa é portuguesa. Sim, pelos dados que são colhidos anualmente, né, já se sabe a nível mundial que a Espanha é a maior produtora, né? Mas aqui, como no Brasil, a gente tem muito essa conexão com Portugal, a gente tem muito mais contato com o azeite português, apesar da expressão dele em volume no mundo ser bastante pequena comparada com o da Espanha, né? Bom, vencemos o protecionismo, Paulo, da coroa portuguesa. Como é que chegaram as mudas aqui? Foram os imigrantes que trouxeram? Os italianos, portugueses traziam mudas. Espanhóis nós não tivemos muitos colonos aqui, né? Mas italianos, na nossa Serra Gaúcha, havia muitas plantações de fundo de quintal e também nas paróquias, nas igrejas, quase todos os padres tinham 1, 2 ou 10 pés de oliveira para no domingo de Ramos serem distribuídas aos fiéis, né? A oliveira tem uma relação bíblica, inclusive. Tem uma relação bíblica, é uma planta, né, uma das mais antigas cultivadas pelo homem, porque no passado ela era fonte de luz também, de iluminação pública e nas casas. O óleo, o lampante, que é não o melhor óleo, mas um óleo extraído já na segunda ou terceira extração, era usado nas lamparinas. Bom, mas aí era pouca quantidade
que tinha nas paróquias e eram poucas mudas. Como é que a gente chegou a esse plantio comercial? Em torno de 2003, 2005, um grupo de produtores em Caçapava do Sul tomou a iniciativa, procurou a Secretaria da Agricultura, conseguiram um financiamento e plantaram 80 hectares. E com isso, literalmente, eles apressaram ou atropelaram nós, agrônomos e pesquisadores, a buscar uma informação de como cultivar nas condições do Brasil e do Rio Grande do Sul. Porque a oliveira, ela vem de uma região de clima muito mais seco que o nosso, umidade do ar, relativa do ar mais baixa e toda uma condição diferente. Nós tivemos que ir observando durante 5, 6, 8 anos até nós chegarmos às conclusões de como cultivar aqui. Nós aqui temos que ter plantas polinizadoras, uma para que uma polinize a flor da outra, mais próximo do que na Europa. As plantas aqui têm que estar num espaçamento maior. Rafael, e vocês têm em 4 cidades o plantio de oliveiras. Caçapava do Sul, São Cepé, Sentinela do Sul e Barra do Ribeiro. Isso mesmo. Então, hoje a nossa empresa tem a produção de mudas, né, em Barra do Ribeiro, e também em Caçapava do Sul a gente já trabalha com a extração do azeite, né? Nisso a empresa optou em ter plantios de oliveira em 4 cidades diferentes que estão em 2 regiões diferentes aqui do estado, justamente para tentar barrar as adversidades climáticas que a gente tem, né, e garantir todo ano uma produção, né, constante de azeitonas que vão servir para produzir o azeite de oliva, né, porque diferente da cultura aqui do vinho, que já é bem estabelecida no estado, o azeite ele precisa ser fresco todos os anos, né? Então, para isso, todos os anos a gente tem que ter uma colheita satisfatória para produzir um azeite novo, né? Bom, vocês têm olivais próprios, mas tem também produtores que entregam a azeitona para a empresa para a extração do óleo. Sim, muito parecido como funcionam as cooperativas já na Europa, né? Nem todos lá possuem a sua própria máquina de extração de azeite, né? Então, os produtores de lá, assim como a gente incentiva aqui e fomenta que isso seja feito, entregam a fruta para nós, comercializando pelo quilo da fruta, ou também a gente cobra pelo serviço de extração em azeite, né? E aí, assim, o produtor, mesmo tendo poucas oliveiras plantadas, ele pode sair de lá com o azeite dele engarrafado, né? Paulo, agora eu vou te perguntar, marca própria de azeite. A gente já tem 13 marcas aqui no Rio Grande do Sul e novas surgindo. Tem muita gente querendo pôr sua marca, como a gente já viu no vinho, agora tem gente fazendo cerveja artesanal também. É uma tendência? É uma tendência, como disse o Rafael, não só aqueles que já possuem a sua fábrica, mas outros que terceirizam essa indústria para ter a sua marca e agregar valor, porque o que dá uma grande agregação de valor é tu vender o teu azeite. E outros que não são produtores de oliveiras, mas que estão no ramo da gastronomia, como restaurantes, né? E, enfim, pessoas que querem ter a sua marca de azeite. Daqui a pouquinho nós vamos saber como escolher o melhor azeite, quais são as características especiais do azeite aqui do Rio Grande do Sul. E também da terra para o prato, como ter em casa produtos fresquinhos direto da horta. Não sai daí!